que eu acabei de ler, é anunciada a 10ª praga. E agora é a morte de todo primogênito na terra do Egito. A morte de todo primogênito, desde o filho de Faraó sentado no trono, até a serva, a escrava que moe o trigo ali. Então, o juízo do Senhor virá sobre o Egito. E agora, nesse momento, o Senhor vai instituir a festa da Páscoa, que é comemorada até hoje pelos judeus. E que durante esse período da Páscoa nós lembramos a obra do Senhor Jesus Cristo, que celebrou a última Páscoa e instituiu assim a ceia do Senhor, mudou os elementos ali, todo o seu significado. Então, vamos ler agora capítulo 12, até o versículo 14, do versículo 1 até o versículo 14, onde o Senhor de fato institui aqui a Páscoa. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amados, aqui nós temos a instituição da festa da Páscoa. Nesse momento aqui do povo ali no Egito, o momento que o Senhor vai libertá-los da escravidão no Egito. E essa história tem ensinos para nós, essa história tem aplicações para nós, porque nós vamos ver que o Senhor libertou esse povo da escravidão no Egito, mas não era só essa libertação que o Senhor vinha para promover, Ele vinha também para nos libertar da escravidão do pecado. E por isso nós vamos encontrar o seu correspondente em Cristo e na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou. Mas o que nós temos aqui é o mandamento do Senhor para o povo de Israel, que todos os anos
deveriam lembrar daquele momento, deveriam lembrar daquele dia e celebrar essa festa, lembrando o que o Senhor fez. Deveriam lembrar que naquela noite o Senhor passou e executou seu juízo sobre a terra. E sobre todas as casas ali do Egito teve choro, teve pranto, porque na casa dos egípcios que não creram em Deus, o juízo do Senhor veio. E em toda a casa, desde a casa do faraó até a casa da escrava ali, morreu um primogênito. Porque o Senhor veio para executar o seu juízo. Mas para o povo de Israel, o Senhor providenciou salvação. O Senhor providenciou salvação através do Cordeiro. Através do Cordeiro. E aí o que eles deveriam fazer? No crepúsculo da tarde deveriam imolar esse cordeiro, matar esse cordeiro, pegar o seu sangue, colocar nas laterais da porta, em cima na viga, como um sinal. Para que quando o Senhor passasse pela terra do Egito, ao ver o sangue, ali era um sinal de fé. Era um sinal de fé do povo que creu em Deus, que creu que Deus era poderoso para livrá-los, para salvá-los, para salvar os seus primogênitos ali. E quando o Senhor passou e viu o sangue nas portas, o Senhor passou por cima. E é isso que significa Páscoa. O Senhor passou por eles, passou por cima e os primogênitos ali foram poupados. Mas a questão é, irmãos, que o que nós podemos ver aqui é que em todas as casas naquela terra, alguém morreu. Na casa dos egípcios, quem morreu? O primogênito, porque eles não creram em Deus. Agora, na casa do povo de Israel, quem morreu? Na casa deles ali morreu o cordeiro. Um cordeiro substituto. O cordeiro morreu no lugar do primogênito daquela família ali. E porque o cordeiro morreu, o primogênito da família não morreu. O Senhor poupou. Isso daqui já é uma indicação da obra do Senhor Jesus Cristo. Da obra do Senhor Jesus Cristo, que é uma obra substitutiva. Todos nós deveríamos morrer debaixo do juízo do Senhor, por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor providenciou para nós um substituto, o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a Páscoa, por isso que essa história tem aplicações para a nossa vida, porque ela está preparando o povo e preparando o mundo para a obra que o Senhor Jesus Cristo vai realizar. Essa obra completa, perfeita de salvação. Então, o que aconteceu aqui? De fato, esse momento chegou, o juízo do Senhor veio, morreram os primogênitos do povo do Egito, do povo de Deus, foi poupado ali, porque o cordeiro morreu naquela casa, e o povo foi liberto. O Senhor quebrantou o coração de Faraó, o povo foi liberto, e o povo atravessa aquele mar ali, e vai para o outro lado, para ali oferecer culto ao Senhor. Faraó ainda, depois desse tempo, parece que repensou e disse, vamos atrás, e foram atrás para realmente prender o povo, trazer o povo de volta, mas o Senhor operou mais um milagre ali, e o povo passou, debaixo do cuidado do Senhor, atravessou aquele mar, e chegou no outro lado em segurança, e o juízo do Senhor veio no mar ali também, contra o exército de Faraó. E aí o que acontece? Esse povo vai para o deserto, e passa ali 40 anos, poderia ser uma viagem muito curta, até chegar na terra prometida, a terra que o Senhor deu para o seu povo, mas o povo permaneceu ali 40 anos, e nesse tempo o Senhor estabelece uma aliança com esse povo. Nesse tempo o Senhor começa a tratar o coração desses homens que estavam acostumados com a idolatria lá no Egito. O Senhor vai tratar a idolatria no coração desse povo, para que então eles possam entrar na terra prometida. E aí, no desenvolver da história do povo de Israel,
nós vamos ver que o Senhor levantou juízes, levantou reis, levantou profetas, levantou os sacerdotes ali, que deveriam dirigir esse povo para de fato adorar o Senhor, servir o Senhor, obedecer suas leis. Mas esse povo falhou. Esse povo continuou falhando diante de Deus. Pecaram contra o Senhor, se envolveram em idolatria, se afastaram do Senhor de muitas maneiras ali. E aí chega o ponto, já muito tempo depois, o povo estabelecido na terra, veio o juízo sobre o povo de Deus. Veio o cativeiro babilônico. Primeiro, o reino do norte foi levado, e depois o reino do sul foi levado. Mas no meio dessa idolatria, nesse momento em que o povo está prestes a ser levado cativo, a receber esse juízo do Senhor, surge uma esperança de uma nova aliança. Profeta Jeremias, que está pregando, que está alertando o povo por causa dos seus pecados, e dizendo, olha, o juízo do Senhor vem porque estamos pecando contra o Senhor. No meio disso, pouco antes ali daquela queda e de tudo acontecer, vem a palavra do profeta dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Quando o Senhor promete essa nova aliança, Ele lembra aqui que não será como a aliança que Ele fez com os pais dele, que Ele os tirou pela mão da terra do Egito. Ele vai estabelecer agora uma nova aliança. E o texto continua dizendo: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Promessa preciosa do Senhor aqui. O povo falhou, o povo quebrou as leis do Senhor. E no meio do pecado do povo, no meio desse momento que o juízo do Senhor está chegando, há uma palavra de esperança. Há uma promessa aqui, haverá um renovo, haverá um novo momento, um novo tempo. O Senhor vai providenciar agora uma nova aliança, uma aliança para de fato transformar o coração do povo, inclinar o coração do povo para o Senhor. E como aconteceu com os profetas, como aconteceu durante todo esse desenvolvimento da história da redenção, as promessas de um Salvador, a promessa daquele que vem para resolver o problema do pecado, para de fato livrar o povo da idolatria e da escravidão do pecado. Essa promessa, ela vai se cumprir. E ela se cumpre no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é Deus encarnado, que vem nesse momento para redimir o povo de Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio, e eu não vou ler aqui, mas Ele vem cumprindo várias promessas. Ele é Deus conosco, Ele é o Salvador do mundo. Ele vem de fato para estabelecer essa nova aliança. O Senhor cresce, uma vida perfeita, totalmente perfeita, e chega o momento em que Ele se encontra com João Batista, e nesse encontro, diz assim João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo aqui, ele é muito importante para a nossa compreensão da obra de Cristo. Porque no Antigo Testamento, o sistema de sacrifícios não resolvia o problema do povo. Quando o sangue de um animal era derramado ali no propiciatório,
aquele sangue apenas cobria o pecado. Era um símbolo de fé. Quando o povo verdadeiramente de coração oferecia sacrifício pelos seus pecados, aquele sangue cobria, como se cobrisse o pecado do povo. Era um ato de fé, era um ato dizendo, estamos fazendo esse sacrifício aqui, sabendo que não é o sangue de animais que remove o nosso pecado, mas vai chegar alguém para resolver o nosso problema. O Messias prometido vem de fato para remover o pecado, para pagar a nossa dívida. Mas cada sacrifício verdadeiro que foi feito ali, com o povo de Israel, cada vez que o sumo sacerdote entrava no templo e oferecia sacrifício, aquilo era um ato de fé na promessa do Senhor. Promessa que aponta diretamente para Jesus. Aquele que vem, e aqui João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove de fato, não apenas cobre, mas remove o pecado. E é dessa forma que o Senhor pode salvar o seu povo. É através do seu sacrifício, da obra que ele realizou na cruz, que o povo pode ser verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Esse povo que ofereceu sacrifícios no Antigo Testamento, eles não foram salvos por causa do sangue daquele animal. O pecado deles estava coberto, estava na conta ali. Quando Jesus veio, ele removeu a culpa deles, removeu completamente o pecado daqueles que verdadeiramente creram, que esperaram no Messias. Nós aqui, nesse tempo, nesse momento, nós não estamos olhando para frente, nós estamos olhando para trás. O povo de Israel olhava para o Messias que vem cumprir suas promessas. Nós somos salvos olhando para a obra que foi feita lá atrás, realizada lá na cruz. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que remove, de fato, o nosso pecado, que nos torna justos diante de Deus. E o Senhor Jesus Cristo viveu aproximadamente aí 3 anos de ministério, ensinando seus discípulos, pregando o evangelho do reino de Deus, chamando as pessoas para o arrependimento, para a consagração ao Senhor. E chega o momento que, de fato, aquilo que ele falou várias vezes para os seus discípulos vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo vai chegar no momento em que ele vai se oferecer como esse cordeiro, para pagar o preço do nosso pecado. E aí nós podemos chegar no texto aí de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, na ocasião da última Páscoa. Na ocasião em que Jesus pediu para os seus discípulos prepararem, era a festa da Páscoa, a festa que foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, que todos os anos o povo devia comemorar, deveria celebrar, lembrando que foram libertos da escravidão do Egito. Chega o momento da festa. Jesus diz, olha, eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. E aí nessa festa, nessa celebração da Páscoa, que deveria ter cordeiro, que deveria ter o pão sem fermento, que deveria ter ervas amargas ali, para relembrar o tempo deles lá no Egito, a aflição que eles sofreram, que deveria lembrar como o Senhor providenciou o cordeiro para que os primogênitos não morressem ali, que com aquelas ervas amargas, eles deveriam lembrar quão amargo foi o tempo que eles viveram ali. Nessa celebração, nessa festa da Páscoa, que o Senhor come com eles, o Senhor vai instituir agora a ceia, lembrando o seu sacrifício na cruz, que nós agora devemos celebrar constantemente. Devemos celebrar constantemente essa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos na sexta-feira, e foi uma celebração muito linda. Tivemos aqui 72 irmãos participando da ceia do Senhor, e foi um momento muito especial de celebração. E todas as vezes, irmãos, que comemos o pão, que bebemos o cálice, nós lembramos a obra de Cristo. Nós lembramos a nova aliança que ele estabeleceu. Porque naquela noite, diz o texto no versículo 19, e pegando um pão,
tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Isso é muito importante a gente entender o que Jesus está lembrando aqui, irmãos, que quando ele pega o pão e oferece para os seus discípulos ali, e ele diz que esse pão é o corpo dele que é dado pelos seus discípulos, é a vida dele que está sendo dada. Ele está se sacrificando no lugar dos seus discípulos ali. A gente pode lembrar de alguns textos que reforçam essa verdade aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 10, nos diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O corpo de Jesus Cristo foi oferecido ali. A sua vida foi oferecida ali no nosso lugar. Ele nos substituiu. A sua vida foi dada, a sua vida foi entregue ali para nos substituir. Agora, uma coisa interessante com o pão, é um pão sem fermento. Era o pão sem fermento que era usado ali naquela celebração. Ele pega esse pão e ele diz: esse é o meu corpo. E o fermento era um símbolo de pecado. Você pode encontrar isso em vários textos na Bíblia. O fermento era um símbolo de pecado ali. E isso é muito simbólico porque Jesus era sem pecado, sem nenhum pecado. Por isso ele poderia ser oferecido para ser moído, para ser afligido, para sofrer no nosso lugar. O justo no lugar do injusto. Por isso ele poderia ser oferecido no nosso lugar, porque ele era sem pecado. Sem pecado. Depois o que acontece? Versículo 20 diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Jesus Cristo vai oferecer agora a sua vida. Seu sangue será derramado. E esse cálice que ele levanta ali, ele diz: olha, isso aqui, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E agora o cálice é o símbolo desse sacrifício do sangue de Cristo que foi derramado no nosso lugar. E o sangue, irmãos, é muito importante a gente entender esse significado aqui para nós. Vá para Gênesis capítulo 9, quando o Senhor estabelece a sua aliança com Noé. Veja o que ele diz aqui, versículos 3 e versículo 4 diz assim: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Irmãos, a vida está no sangue. Esse é o símbolo aqui das Escrituras. E o povo não deveria comer carne com sangue. O sangue tinha que ser derramado, porque a vida está no sangue ali. E agora, todos os símbolos do Antigo Testamento, todos os sacrifícios que eram feitos, derramamento de sangue, simbolizando uma vida que é dada por outro ali, uma substituição. E agora, na nova aliança, o Senhor Jesus Cristo vai derramar o seu sangue, derramar a sua vida, dar a sua vida por nós. E ali na cruz, ele vai receber a punição pelos nossos pecados, ele vai morrer. Nós deveríamos morrer debaixo da ira de Deus, mas ele morreu debaixo da ira de Deus, morreu no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. Assim como o cordeiro, lá no Egito, substituiu os primogênitos, assim Jesus substitui todo aquele que nele crê. Nós só podemos ser salvos por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma vida por outra vida.
Jesus morreu no nosso lugar. Diante disso, irmãos, eu quero pensar com vocês aqui. Jesus é o Cordeiro Pascal. Isso está lá em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E na cruz, Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos lembrar essa data constantemente. Não só nesse período da Páscoa, mas devemos lembrar sempre da obra que foi realizada na cruz e nutrir o nosso coração, aquecer o nosso coração com essa mensagem. Devemos participar constantemente da ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor nós temos aqui de uma maneira, nós ilustramos, nós encenamos aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, e nós somos alimentados por essa mensagem, por esse evangelho, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos que Ele pagou o preço do nosso pecado, que Ele está nos santificando e que um dia seremos glorificados, estaremos eternamente com Ele. Então, a ceia do Senhor deve ser observada. Todo crente em Cristo Jesus deve participar da ceia do Senhor. Nós olhamos com muita alegria, a sexta-feira, 72 irmãos participando da ceia aqui. Mas não deve ser só nesse período. Toda vez que nos reunirmos para tomar do pão e beber do cálice, nós lembramos essa verdade aqui, nós celebramos a obra de Cristo. E todos devem fazer o possível para participar. Eu sei que alguns têm trabalho por escala, às vezes não podem participar, mas devem fazer todo o esforço para estarem presentes, para celebrar a ceia do Senhor, lembrar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrar a salvação que Ele providenciou para nós. E hoje, irmãos, o que nós devemos celebrar? Como cristãos, nós celebramos a Páscoa, como aqueles que estão debaixo da nova aliança, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a obra de Cristo, irmãos. O Senhor Jesus comemorou a última Páscoa ali, e agora Ele instituiu a ceia do Senhor, e nós celebramos agora a sua obra perfeita, completa, suficiente. Então, deixa eu lembrar as verdades que nós celebramos na ceia do Senhor, quando olhamos para a obra de Cristo. Primeiro, nós celebramos a justificação. Olha para o texto de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Esse é um dos meus versículos preferidos. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça com bastante atenção. E se você já está justificado diante do Senhor, se alegre ao ouvir essas palavras. Se você ainda não tem certeza se foi justificado, ainda não depositou sua fé em Cristo Jesus, você pode hoje confiar nele e ser justificado pela obra de Cristo. O versículo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que versículo maravilhoso. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Estávamos em guerra antes, nós estávamos em rebelião contra Deus, por mais que para alguns não pareça, mas era essa a nossa realidade. E as armas do Senhor, do juízo do Senhor, estavam na nossa direção. Mas porque o Senhor Jesus Cristo nos substituiu naquela cruz, o Senhor desviou a sua ira. O que deveria cair sobre nós, caiu sobre o seu Filho. E agora, por causa da obra de Cristo, nós temos paz com Deus. Por causa da obra de Cristo. Assim como lá no Egito, o juízo veio sobre os animais ali. Agora nós
o juízo foi desviado, caiu sobre o Filho, para que nós tenhamos paz com Deus. Pensando no que aconteceu no Egito e pensando na obra de Cristo hoje, eu lembro de uma história, de uma ilustração que o D.A. Carson, ele conta quando ele fala sobre a Páscoa. E ele diz assim: imagine a seguinte situação, imagine que está chegando aquele dia da Páscoa, está chegando aquele dia em que o Senhor vai passar sobre a terra lá do Egito, e vai exercer juízo. E aí 2 homens, 2 hebreus estão conversando ali. Eles já prepararam todas as coisas, já colocaram o sangue na porta, estão se preparando ali, os últimos preparativos, e eles vão entrar para casa. E eles vêm conversando, e um diz assim para o outro: rapaz, eu estou tão apreensivo, você não está com medo do que vai acontecer essa noite? O outro diz assim: não, eu não estou com medo. Como assim? Olha o que vai acontecer, vem uma praga nova aí, o Senhor vai passar pela terra, o primogênito vai morrer. Ele disse: sim, mas você não fez o que Moisés disse que nós deveríamos fazer? Que Deus disse através de Moisés que nós deveríamos fazer? E esse outro homem diz: sim, eu fiz, eu sacrifiquei o animal, eu coloquei o sangue lá, mas não sei, isso vai acontecer, eu estou um pouco aflito ainda. E o outro homem diz: eu vou dormir tranquilo. Aquilo que o Senhor Jesus disse, aquilo que o Senhor disse que era para fazer, foi feito. Então, vamos descansar, vamos ficar tranquilos. E aí, o Carson, ele diz assim: no dia seguinte, o que aconteceu com esses 2 homens? Morreu o primogênito de um deles? Não morreu. Mesmo que um estivesse aflito, mesmo que a sua fé fosse de alguma forma limitada, aquilo que era necessário para a salvação foi feito, foi realizado. E aí o primogênito dele não morreu, porque o cordeiro morreu no lugar dele. Mesmo que o seu coração estivesse aflito, mesmo que a sua fé fosse pouca, o que precisava ser feito, foi feito. E aquele outro homem também que estava tranquilo, estava confiante, seu filho foi preservado, porque o que era necessário para a salvação foi feito. E para nós essa história é muito importante e muito ilustrativa aqui, porque o que é necessário para a nossa salvação? Fé em Cristo Jesus. O que nos dá confiança? Fé em Cristo Jesus. Talvez alguns terão uma fé mais robusta, um conhecimento muito mais profundo, uma tranquilidade muito maior. Outros estão dizendo assim: não, eu entreguei minha vida a Cristo, eu confiei nele, mas é tanta coisa que a gente vê nesse mundo. Quando eu penso na morte, ainda dá um friozinho na barriga, né? Eu não sou igual ao outro irmão que diz: não, eu estou preparado, ainda sinto aquilo, mas eu creio em Jesus, eu confiei nele. Irmãos, a grande questão é a obra que Jesus Cristo realizou. Não é a intensidade, não é a força da nossa fé, é a suficiência da obra de Jesus Cristo. E se você está em Cristo, você foi justificado, você está seguro. Ele não olha mais para você como culpado, ele olha para você como justificado. O filho dele justo foi tratado como injusto, para que nós, culpados, fôssemos tratados como justos. Ele nos substituiu. E é por isso que temos segurança na obra de justificação e estamos em paz com Deus. Não há mais o que temer. Reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu amo esses versículos aqui também. Diz assim a palavra do Senhor. E isso é muito importante pontuar esse versículo aqui, irmãos, porque esse relacionamento com Deus não é só está justificado, está pago, não deve mais nada. Mas, além disso, reconciliação, relacionamento com Deus, amizade com Deus, proximidade com Deus. O relacionamento foi restabelecido aqui. O homem que vivia em guerra contra Deus, que deu as costas para Deus, agora foi redimido, foi alcançado, foi reconciliado.
Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 até o final do capítulo, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ai, irmãos, que texto maravilhoso! Por causa da obra de Cristo, fomos reconciliados com Deus e também recebemos o ministério da reconciliação. De forma que, como Paulo fez, nós podemos fazer de apelar com os homens, dizendo: se reconciliem com Deus, se voltem para Ele, creia na obra de Cristo Jesus, seja justificado, tenha seus pecados perdoados e agora viva essa reconciliação, viva em comunhão com Deus. Isso só é possível por causa da obra de Jesus Cristo. Mas além de justificados, além de reconciliados, nós somos também adotados na família de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Não apenas justificados, não apenas reconciliados, mas agora feitos filhos, adotados na família de Deus. O que nós temos para celebrar nessa noite, irmãos? Justificação, reconciliação, adoção, fazer parte da família de Deus. Mas não para por aí. Justificação, reconciliação, adoção. Lembramos na obra de Cristo ali. Mas também isso nos leva à santificação. Olhar para a obra de Cristo, olhar para aquilo que Ele realizou, é um apelo para a santificação, para não vivermos mais nos nossos pecados, não vivermos mais as obras que vivíamos anteriormente, mas viver agora uma vida de santificação. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Historiadores apontam relembram, relatam que os judeus mais dedicados ali, no dia da celebração da Páscoa, o que eles faziam? Eles pegavam uma lamparina, e iam vistoriando toda a casa para tirar qualquer vestígio de fermento de dentro da casa, porque eles deveriam celebrar a festa com pão sem fermento. Então eles iam ali vasculhando cada área da casa para tirar qualquer restinho de fermento que estivesse ali, porque fermento na Bíblia é um símbolo de pecado, em vários textos aqui. E agora, por causa da obra de Cristo, Paulo está tratando nesse texto aqui, que devemos celebrar a festa com os pães sem fermento. Ele fala aqui no versículo 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Ou seja, olhar para a obra de Cristo,
para aquele que deu o seu corpo, que disse, pegou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Olhar para aquele que era sem pecado e morreu no nosso lugar, deve nos levar também, irmãos, a observar a nossa vida, a afastar do nosso coração o pecado, a viver uma nova vida, uma vida de santificação, uma vida de dedicação ao Senhor. Então lembramos também aqui a obra de santificação que o Senhor opera em nós. Mas tem mais. Aquele que morreu, ele não continuou morto, ele ressuscitou. E isso tem implicações para a nossa vida, meus irmãos. A glorificação. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e anunciou um novo tempo, um novo momento, inaugurou um novo momento agora. E nós temos promessas daquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, porque Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, nós temos promessas aqui também. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, texto que o nosso irmão Antônio já leu, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se não vamos ressuscitar, se a nossa vida acaba no túmulo, a gente está aqui à toa. Somos as pessoas mais dignas de pena. É isso que Paulo está comunicando para a igreja ali. Mas ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro da ressurreição, o primeiro que ressuscitou. E alguém pode dizer: mas espera aí, Jesus ressuscitou a garotinha lá, a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e aí, eles não foram os primeiros? Lá no Antigo Testamento temos relato de uma ressurreição com Elias, e aí, como é essa história? Irmãos, todos esses ressuscitaram, mas morreram. Jesus é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. Ele venceu a morte. E agora todo aquele que está em Cristo tem a garantia que Ele deu lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai ressuscitar para esse novo tempo que Jesus já inaugurou, para esse novo momento que o Senhor Jesus já inaugurou, com a sua ressurreição. E nós aguardamos agora essas promessas do Senhor. Você pode pensar, você tem pessoas queridas, amadas, que morreram em Cristo Jesus. Essa promessa é para elas. Elas irão ressuscitar. Você pode pensar nos seus dias. Um dia, se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Nós vamos enfrentar esse momento. Mas nós temos essa promessa, que vamos ressuscitar. Vamos habitar o novo céu e a nova terra, e vamos adorar o Senhor eternamente, porque Jesus inaugurou esse novo tempo, esse novo momento. Versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 30, diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou. Paulo usa esse tempo verbal, porque ele tem tanta certeza da obra do Senhor, que ele fala como se já tivesse acontecido. É a certeza da promessa do Senhor, que tudo aquilo que Ele prometeu, vai de fato se cumprir. Porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então, irmãos, nessa Páscoa, o que celebramos? Celebramos a obra de Cristo. Ele veio e cumpriu todas as promessas. Por causa do que Ele realizou. O que aconteceu lá no Egito? As pessoas foram libertas da escravidão do Egito, mas nem todas foram libertas da escravidão do pecado. Agora, uma vez em Cristo Jesus, nós somos libertos
da escravidão, do pecado. E eu quero finalizar dizendo para você que já está em Cristo, alegre-se no Senhor, celebre essas verdades, adore o Senhor nessa noite. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não confiou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você está dizendo assim, mas será que eu tenho fé suficiente? Será que eu vou fazer como tem que ser feito? Será que eu vou aplicar a intensidade correta de fé em Jesus para eu ser salvo verdadeiramente? Não confie na sua fé. Confie na obra de Cristo. Aquilo que Ele fez é suficiente para te salvar. Se a sua fé é pequena, Ele pode aumentar a sua fé. Mas deposite essa pequena fé nele, na obra que Ele realizou. Entregue sua vida a Ele, para que você desfrute de todas essas verdades que nós apresentamos aqui nessa noite. A justificação, a reconciliação, a adoção, a santificação e logo a glorificação também. Você é convidado a vir a Cristo em arrependimento e fé, entregando sua vida totalmente a Ele. Se você fizer isso essa noite, se alguém nessa noite fizer isso, depois nos procure, diga para mim ou para algum irmão aqui, olha, hoje eu entreguei minha vida a Jesus, hoje eu confiei nele, e nós vamos ajudá-lo a crescer nesse relacionamento com Ele. O grupo de louvor vai chegar aqui nesse momento, e nós vamos cantar Ressurgiu, e lembrando de toda essa obra, de tudo aquilo que Ele realizou, vamos cantar de coração ao Senhor, vamos declarar essa verdade de coração, sabendo que a sua ressurreição tem grandes implicações para a nossa vida.